vamos falar sobre o eis-me aqui espiritual. Porque existe vários eis-me aqui. E o mais conhecido de todos é o carnal. Sempre dizemos, eis-me aqui, Senhor. Sempre falamos, eis-me aqui, Senhor. Mas na verdade o eis-me aqui carnal, ele oscila, ao ponto de você não exercer aquilo que é verdadeiro espiritualmente. Mas o eis-me aqui espiritual, ele não traz oscilação, ele mantém você firme, ele mantém você no propósito, ele mantém você num destino a chegar diante de Deus, amém? Mas esse eis-me aqui te faz também forte no ambiente de trabalho, na área profissional, no ambiente familiar, na sua vida conjugal. Ele faz a diferença na sua vida, porque se você faz o seu eis-me aqui diante de Deus, Deus vê que você tem uma habilidade, um potencial muito grande para ser um grande pastor dentro da sua casa. E o ministério começa dentro do lar, dentro do seu casamento, no seu ambiente de trabalho. E nós vamos olhar, além dessa passagem, nós vamos primeiro falar do eis que não estou aqui, Senhor. Eis que eu não quero, Senhor. Nós vamos falar do ponto negativo primeiro. Nós vamos mostrar que o ponto negativo da sua resposta diante de Deus, o seu não, a sua preguiça, o seu fugir diante de Deus, traz consequências para o meio familiar de quem está ao seu redor, de quem anda com você. A sua vontade de estar na presença de Deus, ela tem que mudar hoje. Mas às vezes a sua resposta diante de Deus, quando você age no seu emocional, você mostra que você precisa ser uma pessoa trabalhada espiritualmente, de receber entendimento da palavra, criar uma maturidade para você dizer o eis-me aqui, porque o eis-me aqui não pode ser falado da boca para fora, ele tem que ser impulsionado de dentro para fora, do teu espírito. Você deve falar no espírito, amém? E essas consequências de você dizer não a Deus, gera consequências na sua vida pessoal. Esse diz que eu não quero, Pai, essa hora não estou pronto, traz umas consequências. Você até conquista muita coisa, mas você cai em laços, você traz dano sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre sua empresa. Você começa a passar um processo de dificuldade, de perseguição, todo mundo persegue você, você tem uma vida frágil, você vive no emocional ativado, qualquer coisa te machuca, te magoa. E quando você tem uma resposta diante de Deus espiritual, nada te machuca, nada te magoa, irmão, porque você está pronto. E vamos falar de dois personagens agora, e depois vamos falar de um. O primeiro personagem é Jonas. Quem conhece Jonas? Tem algum Jonas aqui? Que bom. Senão eu ia falar assim, vai, sai da igreja e vai para Nínive. Amém? Todos conhecem a história de Jonas? Todo mundo sabe que Jonas lá falou não para Deus. E alguns, pastores ou dos velhos mais antigos, os mais antigos cristãos aí da nossa geração, até nos desenhos, de escola infantil, até igreja da criança, se pintam uma baleia engolindo ele. Será que era uma baleia? Você acha que era uma baleia, sim ou não? Alguns acreditam que era uma baleia, outros falam que era um grande peixe, outros falam que era um baiacu, que quando ele entrou, ele inflou e ficou lá dentro. Brincadeira, estou brincando. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos à palavra, Jonas capítulo 1. A palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Verso 3: mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Quantos já fizeram isso? Deus dá uma orientação para você e você foge. Ou quando você era na época de namoro, aquela menina procura. Cadê os homens aí? Tem homem aqui na igreja?
Porque eu só vejo mulher falando, oh, aleluia, glória a Deus. Os homens ficam tudo... tipo slow motion, né? Calma que você vai entrar no clima, viu, irmão? E aí aquela gatinha, né? Começa a te procurar e você, tipo, menino, acanhado e tal. E você foge dela. E ela vai atrás. E você foge. Sabe por que eu falo isso, irmão? Eu não era tão novinho não, viu? Eu fugia da pastora. Dava vários canos nela. Fugia dela. Pastora. Já era pastora. Cheia da palavra. Cara desviado. E ela querendo namorar comigo. Fez. Isso aí é cilada. Só que ela foi armando, né, a cilada, né, santa, para me segurar. E eu fugindo. Mas na verdade eu não estava só fugindo dela. Eu estava fugindo de Deus. Porque Deus tinha um propósito entre eu e ela. Amém? E os homens fugiam também, né? Vai dizer que vocês não fugiam das meninas? Hã? Falou, você é os caras, mano. E fugir significa não escolher a direção que foi ordenada. Fugir é covardia. Fugir é não seguir aquilo que pode ser bom. Mas aqui na palavra mostra que Deus, o soberano, estava dando uma ordem sobre Jonas, para que Jonas declarasse uma palavra poderosa sobre a cidade, porque a cidade estava com a maldade, a cidade estava pecando contra o Senhor. E precisava que Jonas fosse a Nínive trazer uma palavra de exortação sobre este povo. E a covardia e o medo entrou sobre a vida de Jonas. E Jonas não tirou a sua própria vida, ele simplesmente fugiu. E a palavra de Deus fala que ele pagou uma passagem, entrou no barquinho, foi lá para o porão, ficou escondidinho lá. E a Bíblia diz que ele tentou fugir de longe da presença de Deus. Eu quero te dizer algo, por mais que você tente, ninguém consegue ficar longe da presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares, amém? Você pode até tentar fugir da vista dele, mas não consegue. Na hora certa Deus vai te pegar, irmão, porque Ele tem algo poderoso para você. E aí tem uma resposta que ele deveria dar a Deus: eis-me aqui, Senhor. E o que ele fez? Fugiu. Trouxe consequências. E agora nós vamos olhar Pedro, o apóstolo Pedro. Eu quero passear um pouco com a Bíblia aí com vocês. Abra lá em Lucas 22. Verso 54. Então, tomando, levaram-no e trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Foi aquela hora que Jesus foi pego, que Jesus foi preso. E aí Jesus deu uma ordem lá e falou algo, uma palavra poderosa sobre Pedro. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus já sabia. Amém? Aí veja só, verso 55. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva vendo, assentado ao lado do fogo e olhando seriamente, disse: este homem também estava com ele. E ele negou-o, dizendo: mulher, eu não o conheço. Verso 58. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. E Pedro disse ao homem: eu não sou. Segunda vez. Verso 59. E passada quase uma hora, depois das 2 negações de Pedro, uma outra com confiança afirmava, dizendo:
Com certeza, este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse ao homem: eu não sei o que tu diz. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. Preste atenção agora nesse verso 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Verso 62. E Pedro saiu, chorou amargamente. Até aqui. Lá em Jonas, eu não vou ler tudo, nós vamos pegar agora Jonas e Pedro. As duas consequências do que você não vai falar para Deus, que você não quer. Quando você fala para Deus que você não quer, há uma consequência, certo? Quando Jonas disse que não ia para Nínive, uma grande tempestade chegou sobre o barco, o lugar onde eles estavam navegando. Uma grande tempestade chegou. Os homens começaram a falar: vamos jogar tudo do barco, vamos jogar tudo fora. Mas dentro de Jonas existiu agora o arrependimento, e ele sabia que a consequência do não dele para Deus, porque os homens viram que eles iam morrer. Deus enviou uma tempestade naquela hora, era para tratar Jonas, para que Jonas tomasse uma decisão na vida dele. Então Jonas chegou e declarou diante dos homens: ei, não faça nada, me joguem para fora do barco, porque essa é a consequência de eu não tomar uma posição diante de Deus. Eu temo o Senhor. Então eles viram claramente que Jonas estava sumindo, desaparecendo, tentando fugir de Deus. E eles tomaram uma decisão de jogar Jonas fora. E quando jogaram Jonas, a Bíblia diz que o mar cessou, a tempestade parou, as águas ficaram tranquilas. Quando você toma uma decisão errada diante de Deus, irmão, as consequências vêm sobre aqueles que estão ao seu redor. Às vezes você toma uma decisão errada, você não ouve a seu cônjuge, você não ouve a sua família, você não ouve Deus, e traz uma consequência drástica sobre aqueles que estão ao teu lado. Você carrega um peso, e este peso não é para você. O diabo quer que você carregue consequências e espalhe consequências, que você seja um dizimador de problemas sobre a vida de pessoas. A Bíblia mostra que quando ele foi lançado, a calmaria veio. Deus poupou os homens, mas não poupou Jonas, porque Deus queria ter um particular com Jonas. Depois disso, um grande peixe pegou Jonas, e todo mundo conhece a história. Quando Jonas estava no ventre do peixe, ele se arrependeu, ele falou com Deus, ele conversou com Deus, ele colocou uma posição diante de Deus dentro do ventre. Ele precisava dizer o eis-me aqui dentro do ventre do peixe? Era simplesmente dizer na primeira instância: irmão, eis-me aqui, Senhor. Às vezes você tem esperado as consequências chegarem para Deus mostrar que Ele é Deus na sua vida. Você tem esperado passar por muitos processos na sua vida para que você venha dizer: eis-me aqui. Ao ponto de você sofrer tanto, irmão, a você chegar na igreja arrependido e dizer: eis-me aqui. Se essa noite é essa, irmão, amém. Mas se não é, meu irmão, toma uma decisão hoje na sua vida. Para de viver as consequências e assistir as consequências da sua casa. Pedro andou com Jesus, Pedro estava com Jesus, era aliançado com Cristo, aprendeu tudo com Jesus. O caráter de Cristo estava evidente sobre a vida deles lá. Os discípulos viram como Jesus atuava. O amor, a compaixão, a misericórdia, a multiplicação dos peixes. Ele viu Judas traindo. Foi avisado o que ele deveria tomar de posicionamento diante dele. Jesus, eu estarei com você, eis-me aqui. Irmão, quando você tem uma identidade, as pessoas vão olhar para você. Quando você dizer não, elas vão continuar olhando a sua identidade, porque você tinha uma associação com Cristo. Pedro era aliançado com Cristo, isso era evidente, ele era assistido. Pedro era visto, ele não era qualquer um. Ele poderia achar que era qualquer um, mas as pessoas te vê, irmão. E aí, quando nós estamos na igreja, nós somos crente, mas quando estamos lá fora, nós estamos com a boca suja, nós estamos tomando decisões erradas, estamos tomando a nossa bebida, a nossa cerveja, o nosso vinho, nós estamos fazendo o que não é para ser, irmão. Aí as pessoas vão olhar para você: mas você não é daquela igreja, você não é do pastor Luciano, você não é do Ministério Novo Tempo, você não foi batizado naquele tempo lá na igreja.
as pessoas te assistem, aí você vai dar qual a resposta? Eu? Não. Por 3 vezes Pedro negou. Mas a consequência do arrependimento dele foi que o não dele trouxe um remorso no coração dele. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Quando você diz não a Deus, o que te sobra, irmão, de ferramenta e de habilidade é chorar. Porque não é isso que Deus tem para a tua vida hoje. Você vê que as respostas negativas te levam a consequências. Jonas, ele anunciou para os homens que ele era a consequência. O resultado foi lançado ao mar. A consequência de Pedro ter negado Jesus foi que ele mesmo foi reconhecido pelas pessoas. Porque quando você tem uma identidade, você não pode negar mais ela. Jesus morreu na cruz, ele te deu um legado, uma identidade, um poder, uma autoridade. Não adianta fugir dela. As pessoas te veem, as pessoas me veem, e eu preciso dar testemunho disso. E agora eu vou falar sobre o profeta Isaías, o eis-me aqui espiritual. É esse eis-me aqui que Deus quer na sua vida hoje. Você viu que Jonas e Pedro tomou uma posição diferente, mas depois Jonas reverteu o coração dele, e ele foi para Nínive. Ele declarou o que tinha que declarar, e a Bíblia fala que Nínive deu ouvido a ele. Eles consertaram a vida deles. Deus poupou Nínive por causa da consequência de posicionamento de Jonas. Amém? A Bíblia fala que Pedro amargamente chorou, mas depois disso Pedro se tornou um grande apóstolo do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? A sua decisão do não, quando reverte para o sim, você não vai conseguir dar mais outro não, você vai sempre fazer o sim. Agora, lá em Isaías 6, abra aí. Aleluia. Diga assim: o eis-me aqui espiritual. O eis-me aqui espiritual, ele não é um selo natural, ele não é uma declaração verbal. Ah, eis-me aqui, Senhor. No dia de culto, a pregação está fluindo, o louvor está pegando, e de repente você fala assim: eis-me aqui. Não, o seu eis-me aqui, ele traz uma notoriedade espiritual, irmão. Ele traz um poder maravilhoso, uma visão. Ele mostra as coisas celestiais sobre a sua vida, porque quando você fala o eis-me aqui, se abre os céus ao seu favor, e o Senhor fala assim: eu vou te apresentar eu para você. Aleluia. Só que Isaías, eles estavam num processo agora de uma perda. O profeta Isaías perdeu um rei que ele amava muito, chamado Uzias. Um rei que começou o seu reinado com 16 anos, reinou por 42 anos. Era um reino dividido, e ele era o rei do sul. Era dividido em 2 reinos, do norte e do sul. E ele reinava em Judá. Só que o rei Uzias pecou também, ele falhou. Mas a Bíblia fala que o rei Uzias, lá em Crônicas, ele tinha um coração muito bom. Mas ele reverteu a identidade dele, ele pecou, ele errou, e a lepra se apoderou dele e ele morreu de lepra. E agora mostra que ele foi tão bom que o povo declarou o dia da morte do rei Uzias, por consideração ao reinado dele. Então ele era um cara muito bem visto. E o profeta Isaías, na hora que ele estava lá, ele foi até a sala do trono chorar pela morte de um rei, porque o povo dependia de um rei, o povo esperava as decisões de um rei, toda a decisão era tomada por causa de um rei. De repente você está chorando por algumas perdas e está indo no lugar errado, está indo chorar a sua mágoa, a sua perda em lugares errados, em salas erradas. De repente você está tomando uma posição de fugir por causa de uma perda, entrando num barco e não buscar o seu chamado. De repente você está negando Jesus por causa de uma identidade, porque as pessoas falam que você é um crente agora, e você quer fugir dessa identidade. Mas Isaías tomou um posicionamento diferente diante de Deus. Por causa de uma morte, ele foi se lamentar e chorar na presença de Deus. E em Isaías 6, eu quero ler para vocês.
A Bíblia diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre o trono alto, exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Preste bem atenção nessas passagens, amém? Todos os detalhes dela. Acima situava-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a sua face, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E um clamava em direção ao outro, dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se, em outras traduções falam que estava tremendo, e a voz que clamava, a casa foi cheia com a sua fumaça. Então disse eu: pobre de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, ó Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com 2 tenazes. E ele encostou na minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, a tua iniquidade é removida e teu pecado purificado. Também eu vi a voz do Senhor dizendo: quem irei enviar? Quem irei por nós? Então disse eu: aqui estou, envia a mim. Ou seja, eis-me aqui. Preste bem atenção nessa passagem em Isaías sobre o eis-me aqui. Quando você toma uma decisão diante de Deus, de você mudar a sua história, em meio às suas perdas, quando você reconhece que Deus quer algo para a tua vida, você não vai em qualquer lugar dizer eis-me aqui. Você vai no lugar certo, irmão. E num lugar certo, quando você abre a tua boca e você lança a sua vida diante de Deus, o Senhor revela os céus de uma forma extraordinária. O eis-me aqui espiritual abre um horizonte na tua vida, o sobrenatural começa a acontecer na sua vida. Você não precisa passar um processo somente de estudos, você já sabe que você tem um potencial, uma habilidade espiritual, mesmo que você reconheça que você é falho, o Senhor vê que você está no lugar certo. Ele vê que um homem foi embora, um rei foi embora, mas Ele te levanta como profeta, Ele te levanta como ministro, Ele te levanta como aquele que Ele quer que esteja nessa terra. A Bíblia mostra que Ele viu os anjos, os serafins, irmão, não era qualquer anjo, era serafins, aleluia. Eu creio que na hora que Isaías estava lá, olhando, vendo aquela visão, esses serafins, e começaram a cantar Santo, 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 essa mensagem de Santo, Santo, Santo que os anjos estavam cantando e dizendo que a terra estava cheia da sua glória, é porque a terra é cheia da glória de Deus, é porque a sua casa está cheia da glória de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, se Isaías viu essa visão, você vai ver também no seu mundo espiritual aí que você tem orado e crido no que o Senhor tem falado para você. Os anjos vão declarar sobre a sua casa: a glória do Senhor enche o seu lar, enche o seu casamento. Por quê, irmão? Porque no lugar certo do eis-me aqui, o Senhor dá visões espirituais para você. Então agora Isaías começa a ver algo diferente do que ele via. Ele não se apegou mais ao rei. Deus estava mostrando algo melhor para ele. Porque ele estava falando: eu sou um homem de lábios impuros. Porque ele estava numa vida natural, comum. E o Senhor quer te tirar de uma vida comum e colocar numa vida extraordinária. Mas você precisa dizer eis-me aqui espiritual, e não falar da boca para fora. O eis-me aqui, quando o teu chefe pedir algo, você deve falar: eu vou fazer. Você não vai fazer porque você puxa saco. Você vai fazer porque você obedece, porque em Romanos diz isso. Não há autoridade constituída que não é de Deus. Você vai fazer, porque Deus vai retribuir sobre a sua vida. Então eu vou dar um exemplo aqui
sobre o eis-me aqui. O Natan está aqui. Quando a gente pede para ele pegar água, é filho, tá? Não, todos os filhos devem ser igual. Espera aí, pai, já vai. Não é assim? Vai tomar banho? Já vou. Só em casa acontece isso? Pode ouvir um glória a Deus? Viu? Ficar livre. Sabe, mano? É nóis. Então, para Deus a gente sempre fala assim: agora não. Espera um pouquinho, Senhor. Espera só mais um minuto. Para Deus a gente faz isso. O teu pastor pede algo. Aí você fala assim: estou cheio de coisa para fazer. Ah, meu irmão, se você tem um monte de coisa para fazer, tudo bem. Mas você fez um eis-me aqui. Não estou falando para você parar suas coisas, mas você se prontificou a fazer algo para Deus. O eis-me aqui que você deu então foi da carne. Mas se você falou um eis espiritual, eis-me aqui, Senhor, então coisas poderosas vão acontecer sobre a tua vida. Porque quando você semeia para o reino, o Senhor multiplica bênçãos sobre a sua casa. Isaías teve uma visão poderosa. Eu acho que na hora que ele começou a ver os anjos lá, ele falou: eu vou chorar amargamente, triste, por causa da perda do rei Uzias. De repente você está assim. Teve algumas perdas e você está chorando no lugar errado. Hoje é Santa Ceia. E você precisa tomar essa Santa Ceia dizendo: eis-me aqui, Senhor. E aí agora, Isaías começa a ver algo diferente, que os olhos dele não via. Serafins. E agora escuta o som. E agora os umbrais da porta estremecem. Irmão, quero te dizer, quando a glória de Deus invade a tua casa, Ele estremece e faz sons. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Ele quer fazer sons. Ele quer fazer barulho nas estruturas da sua vida. Alguns deu glória a Deus porque acreditou na estrutura abalável aí. Quando Deus dá algo espiritual sobre a sua vida, Ele quer fazer um grande barulho, um grande estrondo. Não é um barulho do vizinho, não é um barulho de um rádio de um carro, é um barulho espiritual. Isaías escutou o santo, 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 e a glória de Deus enche a terra. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que Deus é soberano sobre todas as coisas, e essa noite Ele quer encher a sua vida com a glória dEle, os seus negócios com a glória dEle, o seu casamento com a glória dEle, a sua saúde com a glória dEle, os seus sonhos com a glória dEle. E agora Isaías vê tudo isso, e acho que ele ficou pasmo, porque vê os anjos com asas sobre o rosto, sobre os pés, 6 asas. Que coisa sobrenatural. Alguém já viu anjo aqui? Ok. Quem não viu anjo? Levanta a mão. Levanta bem alto. Senhor, faz eles verem anjos durante essa semana. Sabe por quê? Porque Deus quer revelar os céus a você. Para de ver problema e ver coisas celestiais. Aleluia. O eis-me aqui abre olhos espirituais, irmãos. O eis-me aqui revela coisas do céu. O eis-me aqui traz conforto e segurança. Não traz tempestade. Não traz medo. E agora ele vai lá, Isaías, e fala com o Senhor: ó Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas com lábios impuros. Reconheceu. Agora a gente vem para a igreja, a gente está com um monte de gente de lábios impuros. Ah não, mas eu estou de boa com eles lá, eu sou crente, mas só com um palavrãozinho, né? Os mais simplesinhos. E quer ter a excelência de Deus na sua vida, irmão. Em nome de Jesus, irmão, muda a sua vida hoje. O teu pastor está orientando vocês hoje para viver uma vida na excelência, porque o que Isaías ouviu ali na Bíblia, santo, 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 merece o seu melhor, tá? Merece o seu melhor e o meu melhor para ele. Porque está dizendo santo, 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 e a terra enche da sua glória. Irmão, não é qualquer pessoa não, é o Senhor.
E Ele quer ver de você uma diferença, porque você é a identidade dEle nessa terra. Você é embaixador de Cristo, aleluia. E aí então, Isaías fala isso para o Senhor, e o Senhor manda um anjo. Agora imagina agora a cena, vamos viajar agora ao Steven Spielberg, né? Ele vendo o anjo vindo, serafim de fogo, com a tenaz, não é cola tenaz não, tá? É brasa. Brasa de fogo, brasa viva chegando, espiritualmente chegando. Não ia queimar ele, não era selo que nem boi, tá bem? Tá? Chegando sobre os lábios dele e colocando agora uma nova identidade, até no falar dele. Sabe por que Deus selou a boca de Isaías? Porque ele deixaria de ser um homem comum e passaria a ser um profeta maior. Passaria agora a ser um homem usado por Deus. Agora os lábios impuros para ser um lábio de proclamar: santo, santo, santo é o Senhor, e a terra se enche da sua glória. O Senhor sabia da resposta de Isaías, porque quando experimenta a manifestação de Deus, não tem como você falar não. O Senhor falou assim: eu vou fazer você experimentar um pouco. Tó. E quando o Senhor falou assim, o Senhor já sabia da resposta. Sim ou não? Sabia da resposta de Isaías, mas o Senhor queria ouvir da boca dele, porque agora a boca dele tinha que falar algo contrário do que a alma dele queria falar, do que o emocional dele queria falar. Porque se fosse nós nos dias de hoje, se o Senhor falasse assim, tipo assim, né, tipo indiretinha, né, o Senhor estava fazendo. O Senhor é muito engraçado, né? Deus é muito, muito maravilhoso. E ele ficou assim: quem será que eu vou enviar? Quem irá por nós? Imagina Deus olhando para Isaías assim: Aí acho que Isaías fez assim: eu aqui, Senhor, envia a mim, eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê? O sentimento dele não estava mais na perda daquilo que ele vivia, no rei. Agora ele experimentou o sobrenatural de um rei soberano, o rei da glória. Era o Senhor agora manifesta sobre a vida de Isaías. Agora ele experimenta algo celestial. Agora não é mais um mundo carnal que está sobre a vida de Isaías. Agora é uma vida espiritual, uma vida de entrega. E o Senhor olha para Isaías e fala assim: Isaías, é você. Olha para o teu irmão e fala assim: é você que Deus quer. É o Senhor que é você. E Ele tem chamado a sua igreja. Não é para ontem, é para agora. Ontem já foi, ontem era o tempo de você se reconciliar, é o tempo do arrependimento. Mas o hoje, irmão, é o tempo de tomar a decisão de dizer: o eis-me aqui espiritual. Estamos avançando cada vez mais. A pandemia tem pegado pessoas. Você acha que eu estou feliz de ver as cadeiras com corredor assim? Não. Pessoas tentaram fazer inscrição, não conseguiram. Eu queria todo mundo aqui, mas não posso. E quando as pessoas falam assim: eu queria estar no culto, é porque deseja estar no culto. Agora, quando você fica na sua casa por preguiça, porque você quer ter o seu direito de ficar em casa descansando, irmão, você só tem 2 horas de culto para estar na casa do Senhor. Você só tem 2 horas para dedicar ao Cristo que morreu na cruz por você, aquele que o inferno não segurou, aquele que ao 3º dia ressuscitou. Ele morreu por você e ressuscitou com você, e você com Ele. Essa noite você precisa tomar um choque para você viver algo celestial e sobrenatural. É bonito estar num culto de domingo, numa santa ceia, e se maravilhar com belos louvores, meu irmão, mas eu quero ver o seu eis-me aqui. Eu não quero ver você sentado, eu quero você atuando, trabalhando, abrindo, fechando, indo, pregando, voltando, fazendo sei lá o que, meu irmão, fazendo alguma coisa para o reino. Não faça para mim, faça para Deus, que automaticamente você está fazendo para mim. Agora você tem o seu estilo de servir, amém.
Agora você tem o seu estilo de trabalhar para o seu chefe? Não, porque eu sou assim, meu chefe é assim, esse é assim. Irmão, você vai continuar na mesma, ao ponto de você ser mandado embora. Se você entrou no negócio, você não é um empregado, você quer ser um líder, mas você não quer ser um servo. Eu quero ser um empresário, mas não quero servir antes. Eu sou um pastor que serve. Eu sou um empregado, mas também sou um empresário que sirvo. Minha chefe aqui, dá a mão aí. Levanta sua mão bem alta. Ô Senhor, dá capacidade, habilidade para ela. Ela é brava. Para de reclamar do seu serviço. Para de reclamar dos seus negócios. Para de reclamar das finanças. Para de reclamar do seu ministério. Para de reclamar da sua vida espiritual. Para de reclamar do seu casamento. Para de reclamar do periquito, do papagaio, do cachorro que late. Para de reclamar da mãe, do tio, da vizinha. Para de reclamar das pessoas que não fazem. Irmão, toma uma decisão e fala: eis-me aqui, que Deus vai te revelar coisas celestiais, para que você não veja mais as coisas naturais. Se está fazendo errado, ora e faça melhor. Quer crescer? Em todas as áreas quer crescer? Sim ou não? Aleluia, Deus é bom. Eu fugia do chamado. Fugia. Eu queria viver uma vida de, desculpa a expressão, né? De gozar da vida, né? Gozolândia, né? O pessoal fala. Curtir. Curti pra caramba. Usei droga pra caramba, vendi droga pra caramba. Fiz tudo que tinha que fazer. Mas quando Deus tinha um plano na minha vida, Ele mudou minha história. No começo foi meio dolorido, porque eu estava com o hábito do passado. Mas o Senhor queria trazer uma nova visão sobre a minha vida. Fugi até da mulher. Mas quando Deus pega, irmão, e você experimenta, você não quer outra coisa. Você só quer Deus. Eu vivo um casamento na excelência. Eu vivo um negócio na excelência. Eu tenho uma igreja na excelência de Deus, aleluia. Eu tenho obreiros maravilhosos aqui, aleluia. Eu tenho diáconos maravilhosos, eu tenho pastores maravilhosos, eu tenho um ministro de louvor maravilhoso, eu tenho ministras de louvor maravilhosas, eu tenho um grupo musical maravilhoso, meu irmão. Eu tenho irmãos, ovelhas maravilhosas, eu tenho amigos maravilhosos. Sabe por quê? Porque estamos no mesmo barco, irmão. Estamos no mesmo lugar, servimos o mesmo Cristo, aleluia. Vou reclamar? Não sou doido de reclamar. Se eu reclamar, o Senhor me joga no mar. Às vezes, você quer sair do barco, porque você não suporta a tempestade, e esquece que Jesus está lá. Nem sempre Jesus vai estar manifestando para você visivelmente, ou falando, mas a presença dele no silêncio, meu irmão, já é a atuação dele. Porque os discípulos, no desespero deles, acordaram Jesus no meio à tempestade. Vamos padecer. Eles esqueceram que aquele que controla o ar, o tempo, a natureza estava no barco. Às vezes você esquece que Deus estava no controle da sua vida, e Ele pode controlar tudo ao seu favor. A tempestade às vezes que vem sobre a sua vida, elas vão vir, vão ser inevitáveis, elas vão acontecer, elas vão vir sobre a sua vida. Mas se você disse: eis-me aqui, Ele vai estar com você no barco, e a calmaria vai chegar. A Bíblia fala que quando Jesus acalmou a tempestade, os homens olharam e falaram assim: quem é esse que acalma até os ventos? Diz que cessou, silenciou, significa que as águas ficaram tranquilas. Aleluia. Quando Deus enche a terra com a sua glória, tudo que está fora do normal tem que normalizar com a glória dele. O que está agitado tem que ficar na calmaria. O que está morto tem que viver. Aleluia. O que não enxerga tem que enxergar. O que não ouve vai ouvir. Porque a glória dele está sobre a terra. A glória dele está neste lugar. A glória dele está sobre essa igreja. Enquanto eu estou ministrando, eu vejo essa névoa, essa fumaça que Isaías estava declarando aqui. Eu estou vendo como bem fraquinha. E o Senhor falou no meu espírito: diga a eles que há uma fumaça de glória sobre eles. Aleluia. Sabe por quê?
porque você precisa absorver isso na tua vida. Você quer isso? Aleluia. Quantos querem o eis-me aqui? Você viu as consequências? Não estou dizendo para que você, mas também quero dizer assim: pastor, eu quero fazer para o Senhor. Pastor, eu quero a minha vida entregue. Você pode ter certeza que vai ser um romper na tua vida. Primeiro o Senhor quer romper dentro do seu espírito, para depois romper as coisas naturais na tua vida. Você precisa romper coisas emocionais na sua vida. E Deus vai romper coisas emocionais hoje na sua vida. Vai romper, irmão, vai arrancar, vai tirar. E vai ser algo grande que vai acontecer sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Fica de pé, em nome de Jesus.